Fala, gente boa! Tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final desses minutinhos importantes, beleza, pessoal? Bom, é o seguinte, vamos falar de música, vamos falar também de universo cristão, mundo cristão, né? Falso crente, Kanye West, tinha lançado um álbum recentemente, se não me engano foi no ano passado, ou no final de 2019. Acho que foi no meio final de 2019, que é o álbum Gospel, não sei nem falar gospel em inglês, é gospel, não é isso? Gospel. Bom, enfim, o Kanye West é um dos rappers mais famosos do mundo, se não o mais famoso do mundo. Ele se considera o Beethoven do rap. Bom, ele lançou um álbum gospel e aí foi um sucesso. Explodiu no mundo, vendeu e lucrou milhões com isso, né? E nos Estados Unidos, muitas pessoas, cristãos e youtubers, enfim, pastores, fizeram algumas análises dizendo que ele não tinha se convertido de fato. Pelas suas ações, era uma grande jogada de marketing, ou ele era um falso crente. Bom, e eu coloquei no título do meu vídeo, falso crente é uma interrogação, porque eu não venho aqui no canal fazendo essas afirmações de juízo, né? A Bíblia me ensina a julgar com justo juízo. Como eu não tenho uma fala objetiva dele, eu não posso dizer que ele é um falso crente. Por isso, o questionamento, por isso a interrogação, beleza, pessoal? Para deixar no ar, deixar a pergunta e eu levantar algumas questões aqui. Pois bem, agora o Kanye West voltou às páginas da polêmica e às páginas também do segundo álbum, segundo lançamento de maior sucesso do Spotify. Eu não sei de quem ele está atrás exatamente, mas foi o lançamento mais bombástico desse ano e o da história do Spotify. É o segundo mais bombástico, mais acessado, que as pessoas mais buscaram. Ele fez uma audição, um pré-save, um pré-lançamento, como se fosse um evento, um show da audição do Donda, que é o álbum que ele está lançando agora. Eu, inclusive, ouvi o Donda e vou te falar, não curti muito, não. Não sei se é porque eu não curto muito essa linguagem, né, do rap, etc., mas até o álbum gospel eu ouvi algumas coisas para correr, vou correr e tal. Sabe que eu sou músico, eu gosto de música, sou cantor também, e eu gosto de música. E o álbum gospel dele, eu ouvi algumas músicas, e algumas músicas realmente têm muita qualidade, né? Principalmente o vocal, né? O coral tradicional que ele colocou ali, muita coisa a capela, uma divisão de voz sensacional, incrível, né? Ok, perfeito. Mas agora, né, com esse álbum Donda, eu não curti muito. Só que ele aparece na audição do álbum Donda, em uma casa, ele taca fogo nele mesmo. É a primeira coisa, primeira informação. Ele taca fogo nele mesmo e depois ele aparece na sacada de uma casa, de uma mansão. Também a sua ex-esposa aparece, ou não sei se eles vão voltar, mas a sinalização é que ela está apoiando o projeto dele, a carreira dele, apesar de não estarem mais casados, né? A Kardashian. Aparece ali também. E do lado aparece um outro rapper bem famoso pelas polêmicas atuais, questões complicadíssimas que eu não vou falar aqui, para não termos problemas. E aparece um outro bem famoso, um cantor bem famoso, que é o Melly Mason, né? Muito famoso, uma figura muito polêmica, ligada aí ao satanismo, às coisas mais excêntricas e mais loucas, faz para poder chamar a atenção num complexo narcisista gigantesco, mas é uma figura muito ligada ao satanismo. Então a pergunta do nosso vídeo, do título do vídeo é: um falso crente? Ele aparece agora, depois de lançar um álbum, né, gospel, inclusive denunciando os esquemas da indústria musical, como esse mundo ele leva as pessoas a um engano através da sedução artística e através desse mercado. Eu nunca me iludi, como fala do Kanye West ou qualquer outra pessoa, porque eu vivi nesse mundo numa dimensão bem pequenininha assim. Eu estou falando do mercado musical gospel, mas o comércio da música ele é muito enganoso, ele é sedutor, né? Porque os empresários, as gravadoras, o mundo do business musical, ele é muito sedutor e é ilusório, que a pessoa pensa que ela vai ser um sucesso, que ela vai explodir, eles oferecem mundos e fundos. Então, o Kanye West ele veio há 2 anos atrás, inclusive urinando em cima dos prêmios dele, lá dos troféus do Grammy, ele lá urinando e tal, ou seja, rejeitando toda a indústria e tal, se
dizendo ali que tinha se convertido, mas eu acho que a pergunta menos pesada que eu vou fazer com relação ao Kanye West é a sua aparição agora, ele tacando fogo nele mesmo. Eu não vou colocar aqui porque o algoritmo ele desmonetiza se eu colocar ali, mesmo sabendo que não é verdadeiro, ele coloca fogo, por isso que eu não vou colocar aqui. Ele coloca fogo nele mesmo, tá? Ele veste uma roupa e sai da casa ali pegando fogo, depois vem uns camaradas com extintor e apagam o fogo, e a galera ensurdecida, gritando, num frenesi gigantesco e tal. Depois aparece lá com Marilyn Manson, um satanista. Depois uma outra figura polêmica, pesadíssima, lançando o seu álbum, acho que Donda em homenagem à sua mãe, alguma coisa desse tipo. Você pode comentar aqui se faltar alguma coisa, se eu errar em alguma observação, você comenta aqui, por favor. Mas eu acho que o comentário menos pesado, como eu ia falar para vocês, é que se ele de fato se converteu, ele não abandonou essa visão megalomaníaca de ser um grande astro, né? De ser um meteoro. Ou, na verdade, se ele se converteu, ele não abandonou a ganância de fazer muito sucesso e ganhar muito dinheiro. Eu acho que uma coisa é você ter pretensões na sua carreira, de alcançar o máximo de pessoas possíveis, como um profissional, né? Bom, um músico, um cantor é um profissional e tem que exercer a sua arte com excelência, com destreza, com habilidade. E é claro, quando você despende de recursos, de tempo, de investimento, de horas que você abdica da sua família, dos seus filhos, ou de um momento de lazer, e você vai se dedicar à sua arte, você quer o máximo de retorno. É por hipocrisia uma pessoa que produz um CD, são horas compondo, são horas produzindo, gasta-se muito dinheiro, vai lançar, ainda tem o jabá das rádios, ainda tem o jabá dos portais que noticiam, ainda tem o jabá da playlist do Spotify, é muita coisa, é muito jabá, é um sistema mercadológico mesmo. E o cara fala assim, não estou preocupado com sucesso. Isso é hipocrisia, isso é mentira. Então você não entra em todo esse sistema, só coloca a tua música lá, né, no CD Baby, no One RPM, né, One RPM, ou qualquer outra plataforma agregadora de música e pronto, acabou. Não gasta nenhum centavo girando essa roda mercadológica. Entende? Mas, enfim, no mínimo, então, ele não abandonou a visão megalomaníaca de ganhar milhões, lucrar milhões, como ele já fez, inclusive, com o seu álbum gospel e com o seu álbum agora. Ele que já tinha, inclusive, falado que estava em falência, estava quebrado, ressurgiu com esse álbum gospel, e agora com esse álbum novamente é o segundo mais estourado da história do Spotify. Lembrando, o Spotify tem os gigantes da música, estão ali. Então ele faz essa façanha. Então é uma jogada de marketing muito grande, é uma visão megalomaníaca, o cara tacando fogo nele mesmo, sabe? É um negócio sensacionalista, que quer explodir e tal, chama muita atenção. E as pessoas, os grandes artistas da música, né, os hollywoodianos estão ali aplaudindo e tal. E ele coloca do lado um satanista para dizer o quê? Que é agregador, para falar para todo mundo, porque ele é controverso mesmo, ele é polêmico mesmo, ele faz o que ele quer. Mas, sabe, não é muito compatível com a proposta do evangelho. De novo, para não ser hipócrita, um profissional, ele quer o melhor, ele quer o resultado do seu trabalho. Mas quando você faz algo negando a indústria musical, o sistema que está na mão do maligno, ele mesmo falou que o sistema estava na mão do maligno, depois ele volta usando os mesmos artifícios que qualquer outro artista megalomaníaco que tem seus votos, seus pactos, faz também. Prova, ou ele está tentando ressuscitar os bois que ele matou para seguir Elias, como Eliseu, ele voltou lá para ressuscitar e voltar a ganhar o dinheiro, né, de todo esse sistema industrial norte-americano, da música, vamos falar assim, que não importa os seus valores, o quanto mais promíscuo, o quanto mais sensacionalista, o quanto mais megalomaníaco, o quanto mais narcisista, quanto mais vaidade, mais ego, mais lascívia, mais promíscuo, mais sucesso tem. Então ele faz algo assim. E ali tudo acontece, essa questão dele pegar fogo, acontece numa igreja, numa figura de uma igreja. Eu não sei se queria dar a ideia de queimar por dentro, sabe, burn, aquela coisa de queimar pelo espírito. Até tem músicas ali no álbum dele que fala sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e tal, mas não é necessariamente um álbum gospel. E não precisa ser um álbum gospel para poder falar de Deus, né? Não precisa ter letras com evangeliquez para falar de Deus, obviamente, né? Primeira coisa, a música ser boa. Depois, se ele quer realmente pregar a mensagem, então ele usa realmente a palavra na sua música. Mas enfim, não estou discutindo isso. Mas a pergunta que fica é, tem necessidade disso? Até que ponto essa estratégia está funcionando? Eu lembro que, inclusive, sem citar nomes, lembrando desse fato aqui,
Uma pessoa fez uma postagem, um pastor aí bem conhecido, uma igreja gigantesca, inclusive já estive cantando, pregando, fez uma postagem, e estava usando uma música ali. E nessa música, ele era uma música secular e ele colocou um texto como se a música fosse uma estratégia para ganhar os não crentes. E eu fui e comentei, falei, brother, olha só, falei, não, querido, olha, te reconheço, né, pelas suas pregações, pela sua igreja, já estive aí, foi muito bem tratado, fui honrado, e essa aqui não é uma crítica direta ao senhor, não tenho intenção de nada em parecer que sou melhor ou que sou pior, mas talvez o senhor não saiba que essa música não está dizendo isso que o senhor está imaginando. O senhor está usando, de repente, como uma estratégia evangelística. Mas o álbum dessa música fala de um querubim do pecado, de um anjo do pecado. Então, essa música não está falando de Jesus, está falando de Satanás. E a pessoa comentou, não, mas eu estou fazendo isso para ganhar perdido. O são não precisa de médico. Falei, tá bom então, se os fins justificam os meios, para tudo bem. Eu tendo conhecimento que o álbum daquela música está falando sobre o diabo, eu não vou usar aquela música induzindo as pessoas a acreditarem que está falando de Jesus. Nem que seja uma estratégia, porque existem outros meios mais sábios e mais inteligentes de pregar a palavra sendo estrategista. Não necessariamente eu preciso usar algo que eu sei, tenho consciência que é uma referência ao satanismo, uma referência a algo satânico. Por que eu estou te contando isso? Porque se o Kanye West está usando ali, tem uma figura ligada ao satanismo, outra ligada a algo pesadíssimo, o cara, uma visão megalomaníaca, tacando fogo em si próprio. E se isso é uma estratégia para se evangelizar, será que não existe um outro meio de ter uma estratégia? A gente está vendo hoje uma teologia permissiva, que negocia com tudo, dialoga com tudo, em nome de quê? De uma estratégia evangelística? Será que Deus ele não é poderoso o suficiente? A palavra de Deus não é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes? Será que a palavra de Deus não é poderosa? E realmente Deus pode te dar sabedoria? Como a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que ele de bom grado dá. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito só pode vir do céu, do Pai das luzes, diz a palavra. Então, assim, até que ponto é saudável, é compatível com um projeto de vida cristã, essa visão megalomaníaca, esse desejo desenfreado de lucrar milhões, e não importa com quem eu traga ou o que eu faça, desde que tenha uma estratégia nisso. Eu acho que até na estratégia a gente também tem que seguir o conselho paulino, né? Talvez vocês estejam pensando em Paulo, me fiz de louco para ganhar os loucos, sai para ganhar os sábios, não sei o quê. Mas Paulo também diz, olha, analisai tudo, retém o que é bom, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe? Então a gente precisa fazer essa análise. Eu deixo a pergunta para você, e aí? Os frutos estão sinalizando que é um falso crente? O que você acha, sem fazer falso juízo? Mas qual é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo. Meu muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha entendido. Se foi relevante, compartilhe esse vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.